Mas é impossível contar a história do Grenal 441 sem falar de arbitragem. O Anderson Daronco é um personagem central da coletiva do Cudê, da coletiva do Renato, da reclamação dos torcedores aqui do Grêmio, até também do torcedor do Internacional. O debate é quente. Foi eletrizante o Grenal no Beira-Rio, por isso que o Paulo César de Oliveira está aqui. PC, eu amo, você sabe, né? Esses jogos grandes, pra gente passar lance a lance, cara. A gente tem muito lance para falar aqui. Uma ótima noite para você, amigo. Vamos começar pelo gol que definiu o Grenal 441, o gol de pênalti, né, do Alan Patrick. Já jogo a primeira para você. Pênalti do Kahneman no Alan. Ótima noite, amigo. Boa noite, Igor, Renata, Dodô, pessoal que está em casa. Antes da gente começar pelo pênalti, antes de você jogar a bomba, por favor, acho que vale a gente contextualizar a questão do uso do VAR no Campeonato Gaúcho. Excelente. Já foi colocado, né, muito bem pelo Losetti, pelo EV. A gente ouviu aí a contestação do Renato na entrevista também. Mas o Conselho Técnico do Campeonato Gaúcho foi realizado no dia 29 de novembro. E no Conselho Técnico ficou decidido que o VAR só seria utilizado a partir das quartas de final. A questão que se coloca é que nos anos anteriores, 2021, 2022 e 2023, ou seja, dos últimos 3 anos, houve a exceção para a utilização do VAR no Grenal na fase classificatória, inclusive também no clássico Caju, Caxias ou Juventude. Eu, particularmente, sou contra, porque eu acho que uma competição que você vai utilizar o VAR, ele tem que ser usado em todos os jogos. Nós já criticamos aqui a decisão da FERJ, que no primeiro momento só teria o VAR no Clássico e agora mudou. Está tendo em todos os jogos do Campeonato Carioca que envolve as equipes grandes. E mudou com o campeonato em andamento. Mudou com o campeonato em andamento, a partir dos erros das primeiras rodadas. E só para os times grandes, né? Só para os times grandes. Então, eu fico pensando assim, na mesma competição, por que o time do interior, a equipe menor, também não tem o direito se é o campeonato disputado nas mesmas regras? Eu sou completamente a favor da utilização do VAR. Mas num campeonato com 12 equipes, você é sempre a favor desde que seja utilizado em todos os jogos e que as equipes pequenas também sejam respeitadas. Esse ano eles mudaram esse procedimento que adotaram nos anos anteriores. Na quinta-feira, Grêmio e Internacional protocolaram um ofício junto à Federação Gaúcha pedindo a mudança no regulamento do campeonato para a utilização no jogo de hoje. E a Federação Gaúcha não aceitou esse pedido, dizendo que a empresa não tinha tempo hábil para implantar e também precisava da resposta das outras 10 equipes do campeonato. Por isso o VAR não foi utilizado hoje. Sou completamente a favor, desde que seja utilizado em todos os jogos. Não deixa de ser um absurdo, né? Eu tô contigo, para mim tem que ser para todo mundo, do jeito certo. Em 29 de novembro podia ser... Está tudo isso sendo discutido. Não agora, nas vésperas do Grenal. Mas não deixa de ser um absurdo. A gente está aqui, né, em 2024, né, depois de tanto Grenal que aconteceu com o VAR, a gente está aqui falando de polêmica de arbitragem que a gente não tem recurso de vídeo. É um atraso. Eu acho que é um atraso do futebol brasileiro. Mas também teria, né? Teria, mas assim, um pouquinho mais embasado. O pessoal não se desvencilha da polêmica. Você tem um pouquinho mais de embasamento para você, até para levar para a coletiva, por exemplo, o Renato, para não ficar no subjetivo, né, PC? Aí vira um erro humano de fato. Agora é um atraso no futebol brasileiro. E mesmo com o VAR sempre tem o debate, né? Sempre. Eu sempre vou vir aqui te incomodar. Não, eu sou sempre a favor do debate, porque eu vou me garantir, senão o ganha-pão vai embora. Como é que faz, cara? Vamos começar o debate, então, né, no lance do pênalti, então, do Kahneman no Alan Patrick, PC. Bora lá, acho que o lance que definiu o jogo, praticamente a última jogada, né, a última disputa aí da partida, né, tem essa ação do Kahneman em cima do Alan Patrick. O Daronco, ele demorou um pouco para apitar. Acho que tendo dúvida realmente do contato, se foi fora ou se foi dentro. Acho que a gente vale ressaltar sempre que o contato, a falta, quando é por segurar o adversário, e a regra diz que quando o jogador estende o braço, está ali apoiando no jogador, é segurar o adversário. Ela termina aonde o jogador solta o adversário. Acho que teria um debate muito grande se a gente estivesse discutindo aqui se essa ação do Kahneman teve impacto ou não na ação do Alan Patrick. Mas essa câmera, se a gente puder parar um pouquinho, por favor, nesse ângulo mesmo, mas para mim a definição da marcação, que inclusive eu acho que levou o Daronco a ficar com a dúvida e pensar um pouquinho para apitar, talvez ele estava interpretando se a ação tinha impacto ou não do braço do Kahneman. E é muito difícil de analisar se ele solta dentro ou fora da área. Eu vi pelos ângulos disponíveis na transmissão. Mas, para mim, a falta, ela se concretiza realmente. Se a gente puder soltar mais um pouquinho
bem devagar, se a gente conseguir. Vamos aqui, ó. A chuteira. Aqui eu acho que aí mata toda a dúvida em relação ao lance. Tem aquele braço do Kahneman. Era difícil perceber se ele solta dentro ou não, mas uma ação continuada do Alan Patrick que continua se deslocando, ele cai exatamente em cima do pé do Alan Patrick, que está na linha da área e a linha faz parte, né? Portanto, pênalti bem marcado, um lance difícil. Se não tivesse essa queda em cima do pé do Alan Patrick, eu acho que o debate seria maior ainda, para a gente determinar o dentro ou fora, se teve impacto ou não aquele braço do Kahneman. Mas quando ele cai ali em cima, na continuidade da jogada, que ele tem essa queda nas pernas ali, no pé do Alan Patrick, que está em cima da linha, para mim o pênalti foi muito bem marcado. É um lance, né, de muito recurso do Alan Patrick, né? A gente estava falando aqui com o Dodô, com a Renata, e foi até um pouco estabanado o Kahneman, né? Ele cai ali por cima do pé do Alan Patrick numa tentativa de salvar o lance de qualquer maneira. Acho que o pênalti é incontestável, né? Isso aí eu tô contra o Renato, por exemplo. Talvez o Renato não tenha percebido, né, o contato, não sei. Ele alega que foi falta fora da área, né? Acho que ele alega pelo puxão, né, Rê? Talvez não tenha visto a queda do Kahneman. E esse ângulo de frente também dá para perceber, porque justamente dá para ver como ele envolve no pé do Alan Patrick. Aí realmente não tem muito o que fazer. A questão do braço talvez não caracterizasse o pênalti, mas o lance dele cair em cima da perna do Alan... Acho que tira qualquer desequilíbrio discussão, o Alan, né? não tem como. E aí isso é pênalti. Aí essa aí não tem qualquer discussão. Tô contigo, PC, acho que é unânime aqui, né? A gente passa por esse lance. Eu acho que esse lance nem é a polêmica toda do Clássico. Talvez sejam os outros. Talvez seja o dois pesos, duas medidas, que fala o lado do Grêmio. O lado do Renato, por exemplo, em coletiva. E muito falado aqui, inclusive, na hashtag, PC, é o lance, né, do final do jogo do Arangues, do puxão do Arangues no André. Pênalti ou não foi? Esse aí eu tô achando que vai dar polêmica aqui na mesa. Eu acho que é mais um lance para a gente analisar a questão do impacto do adversário, a disputa dentro da área, se tem impacto ou não, e sempre analisar na velocidade normal o lance. Então a gente vai soltar aqui para mostrar essa disputa do Arangues com o André, uma bola que está ali rebotada, o André cabeceia, tem essa ação do Arangues, e o que a gente deve avaliar aí é a questão de impacto. Para mim, os jogadores se enroscam ali na área, eu não vejo impacto suficiente para a marcação da falta. A gente está vendo a jogada na velocidade normal, tem esse braço do Arangues ali disputando o espaço, mas esse é o tipo de lance que a gente tem que sempre analisar na velocidade normal. Se a gente puder voltar, essa é a velocidade para a gente analisar na velocidade normal de jogo. Se tivesse o VAR, é por essa velocidade que ele ia analisar. Para mim tem o contato do Arangues, o André sente essa disputa de braço e também se deixa cair ali. Eu fico com a interpretação do Anderson Daronco. Lance de muita dificuldade, com contato físico, com o braço se enroscando, mas eu não marcaria o pênalti. Dúvida. Vou rolar para mesa, vai, Rê. Nesse caso, você falou de interpretação. E a gente ouve que o VAR tem que chamar quando é um caso só interpretativo, ele não tem, e o árbitro está próximo da jogada, em tese ele não tem que chamar. Então, nesse caso, porque o Daronco está bem perto do lance, ele tem que chamar ou não, se houvesse VAR? Se eu estivesse atuando como VAR, também não chamaria. Porque aí é a interpretação, ele está próximo. Por isso, primeiro que a minha interpretação já é de não pênalti, os jogadores estão se enroscando na área. E outro detalhe muito bem observado por você, Renata, é a questão do Daronco, do posicionamento, que ele está dentro da área, ele está sinalizando e ele sinaliza, ele fala, tipo assim, eu vi e não foi. Isso, e ele tem que sempre verbalizar para poder acionar a cabine o que ele está interpretando. Olha, eu vi, os jogadores se enroscaram, não tem impacto, é disputa na área, uso de braço na área, estão se enroscando. Ele sempre vai passar essa informação para o VAR. E o VAR, ele vai chamar quando houver um erro claro e óbvio ou um incidente não percebido pelo árbitro de campo. Com o posicionamento do Daronco, que está sinalizando, que está próximo da jogada e está tendo a interpretação, não teria um fato novo, nada diferente que ele não tenha observado no campo de jogo. Então, acho que mesmo com o VAR, essa decisão de campo seria respeitada. Claro que é um lance de interpretação, né? A gente está discutindo aqui se tem impacto ou não, mas para mim não foi pênalti. Mas é importante isso, eu quis levantar essa bola, porque a gente está falando muito sobre as intervenções do VAR, e na minha concepção, eu acho que o Daronco acertou em todos os lances e não precisou do VAR para isso. Então não é pênalti na sua visão, né, Na minha visão, não. Eu achei pênalti. Eu acho pênalti do Arangues. Eu achei pênalti do Kahneman no Alan Patrick. E eu acho pênalti do Arangues no André. Para mim, no final do movimento,
Era uma disputa de braço, e no final do movimento, para mim, já não é disputa. Ele puxa o André no final do lance. Totalmente aqui no debate. Quero ouvir a opinião dos amigos. Cara, eu acho que eu tô com o PC. É um lance... Se você vê na câmera lenta, parece que ele agarra e segura por muito tempo, assim, ó. Desse jeito é pênalti. Mas no lance normal, no jogo, você tá disputando o espaço ali, para mim, o juizão em cima deixa correr. Assim como se o atacante botasse o braço na frente do defensor, também não é falta. Eu acho que o início da disputa é essa. Na minha visão, no final, o Arangues desloca o André. Mas eu acho que o lance é bem difícil, por sinal. Tá? Porque é bem difícil, não é um lance para você falar de... Eu acho que é uma situação de jogo que acontece. Disputa de espaço. Erro claro, talvez a gente chegue eu acho que esse a unânime que não é. Mas eu achei pênalti, os três acharam que não foi pênalti. E tem um outro lance. Esse, para mim, mais fácil. Né? Um erro do Daronco no campo. Que é a falta no João Pedro, lá na origem da jogada do primeiro gol do Internacional. Exato. Eu acho que um lance, inclusive, didático, Igor, Renata, Dodô, pessoal que está em casa, para a gente falar sobre em que situação que o VAR pode interferir ou não, né, na jogada. Então, a gente vai soltar aqui o lance. Vou pedir até para a gente pode seguir, depois tem uma imagem boa de trás do gol, né? Tem essa disputa aí do Bruno Henrique com o João Pedro, o Daronco mais uma vez próximo ali. Ele manda o jogo seguir. Olha só, o René tem a posse da bola e aqui o jogo está na velocidade normal. Não é uma ligação direta. Olha só como tem troca de passes do Internacional. O time do Grêmio voltando, se recompondo. Olha só, se posicionando. Se a gente puder contar quantos jogadores do Grêmio, 4, 8... Os 10 jogadores, né? Todos os jogadores, com exceção ali, né? A gente tem 9 jogadores, mais o goleiro 10. Agora volta, tem disputa de bola. Olha só como o jogo seguiu. Eu tive cuidado, inclusive, de marcar o tempo. Foram 37 segundos, né? Entre a disputa lá do Bruno Henrique e a finalização do Maurício. A disputa do Bruno Henrique, realmente houve um erro de arbitragem. Houve a falta não marcada pelo Anderson Daronco. Se a gente puder parar na hora do contato, por favor, olha só. Se a gente puder voltar um pouquinho... Esse é o ponto principal. Quem toca na bola é o João Pedro e o Bruno Henrique, ele comete a falta. Se essa falta tivesse sido dentro da área, se fosse o pênalti, aí sim seria uma jogada de revisão. Anular o gol e dar o pênalti. Isso. E talvez até... Se tivesse o VAR. Isso é bom falar. Se tivesse o VAR, exatamente. Inclusive, talvez, como o jogo ficou ali com aquela troca de passes, quando o VAR revisa a jogada e ele já tem a interpretação e a convicção de falta dentro da área, talvez nem saísse o gol do outro lado, porque o protocolo permite que você, quando a bola está numa zona morta ali de troca de passe, ele já tem que parar o jogo imediatamente para a revisão, para evitar anular o gol do outro lado e marcar o pênalti. Só acho, PC, que a gente está se acostumando, e a gente está aqui toda hora pontuando, se tivesse o VAR, para lembrar para o torcedor que o VAR não está à avenção, mas a gente está se acostumando a analisar o futebol sempre na visão do VAR. Esse lance é um lance claro para o Daronco. Ele está perto. Ele está perto do lance. O lance é fácil, é uma falta fácil. Se a gente seguir o lance, soltar o lance, o Bruno Henrique não chega perto assim, né, de atingir, de fato, primeiro a bola, depois o jogador. É uma falta fácil. Aí depois a gente discute se o VAR voltaria pelo tempo que a bola ficou. Mas acho que a discussão principal desse lance é uma falha técnica, né, do Daronco. Num lance que um árbitro, né, da qualidade do Daronco, elogiado inclusive pelo Renato em coletivo, ele tem que marcar isso no campo. Essa discussão não pode ir para a tecnologia, essa discussão é campo. Porque quanto mais o árbitro toma a decisão no campo de jogo e decide com convicção e com acerto, né, você diminui a pressão na cabine do VAR. Esse é o lance que o VAR só poderia interferir se fosse dentro da área ou se a partir daquela falta cometida pelo Bruno Henrique fosse uma ligação direta, um contra-ataque rápido, aí a gente ia tratar da fase de ataque, de como que a equipe obteve a posse da bola na fase de ataque, mas somente com um contra-ataque rápido, pegando o adversário de surpresa, sem condição de se recompor, e aí sai o gol imediatamente do outro lado. Então, portanto, mesmo com o VAR, esse lance não seria revisado e o gol seria válido, apesar do erro lá da falta não marcada, mas falta fora da área, o VAR não pode interferir. Eu me despedir de você, PC. Então, no geral, como é que foi a arbitragem do Daronco? Olha, eu não gostei da arbitragem. Eu acho que o Losetti e o EV, o Ricardinho, eles trouxeram muitos detalhes do jogo aqui, porque o Daronco, ele levou o jogo à la gauchão, né? A arbitragem de raiz, sem o VAR. E o começo do jogo foi muito pegado.
com Faltou muito, dois assim, cartões com amarelos pontapé, claros, né? lances claríssimos, muito bem colocados por ele. Uma entrada do Rodrigo Eli, uma entrada dura na lateral do campo, que ele não marcou a falta. Até marquei aqui em quem foi a falta. Foi no Valência, uma falta claríssima que ele não deu o cartão amarelo. Depois uma entrada mais dura ainda do Bustos, em cima do Gustavo Nunes, que ele também, para tentar manter o critério errado, não moscou o cartão. Teve uma disputa de bola do Valência com o Kahneman, que ele sobe, deixa o braço no rosto do Kahneman, também passível de cartão amarelo, e ele não deu. Ele estava tentando levar o jogo a lá gauchão, sem VAR, arbitragem raiz. Então, assim, na parte técnica e também disciplinar, acho que teve alguns erros assim que um árbitro da qualidade do Daronco poderia decidir de uma maneira diferente. Talvez a gente nem estivesse falando desses lances aqui se não tivesse o lance capital ali no final do jogo. Apesar do acerto, né, na decisão capital, no lance do Kahneman em cima do Alan Patrick, acho que teve muitos detalhes do jogo, a maneira como ele conduziu o jogo, perdendo o controle em alguns momentos, acho que deixou um pouco a desejar pela qualidade que ele tem, pelo grande árbitro que ele é. PC, obrigado pelas informações aí no Grenal. Grenal quente, né? Quente, como jeito que a gente Agora, só se uma acostumou. observação rápida. Apitar um pênalti aos 49 do segundo tempo num Grenal... É fácil, né? E uma outra coisa, desculpa aí, Igor, tô atrapalhando Por seu favor, espírito. você fica à vontade. Mas tem uma coisa também que eu achei, assim, me chamou muito a atenção. Quando o Daronco dá o pênalti, a reação do Kahneman eu achei, assim, absurda. Hoje foi o Kahneman, em várias outras situações são outros. Não, mas o Daronco, do tamanho dele, cara, a reação dele é partir pra cima do Daronco, é puxar ele. Assim, eu falei, cara, eu acho que perde-se um pouco do respeito, entendeu? Eu entendo discordar, eu acho que tem que criticar, tem que ter um diálogo com o árbitro, mas eu acho que quando passa para ser empurrar, querer encarar de uma maneira desrespeitosa, eu acho isso muito feio, assim, pro jogo, entendeu? Porque é ruim pro árbitro e é ruim pro espetáculo. Acho que até pela dificuldade do jogo, pela circunstância, o pênalti no final e da maneira como ele conduziu, ele acabou relevando essa ação. E deu só o Kahneman. amarelo, né? Mas da maneira como foi, peitando e não só empurrando, como puxando Puxar a pela camisa. camisa, o Kahneman deveria ter sido expulso naquela reação que foi muito dura. Acho que numa outra circunstância, Sem ser talvez raiz, o Daronco teria... Sem ser raiz, aí... Não, ali pela circunstância, o pênalti, no final do jogo. porque às vezes você vê- Talvez o pênalti nem seria batido, Às né?